Olá, alunos! Então, agora a professora vai explicar a questão da disciplina de ciências, tá? Então, nós estamos falando um pouquinho sobre astros, né? E nós vamos falar um pouquinho, assim, da questão de o que tem a ver os astros com a contagem do tempo, tá? Então, aqui, ó, Buriti, quarto ano, né? Buriti mais ciências, quarto ano. Então, aqui, ó, para ler e escrever melhor. O astrônomo. Então, página 126 agora e depois a página 127, ok? Então, aqui, ó, para ler e escrever melhor. O texto a seguir descreve o trabalho dos astrônomos. Então, aqui é uma profissão, né? O que eles estudam? Então, aqui, ó, o astrônomo. O astrônomo é um profissional que estuda o universo, que é bem interessante, né? Nessa questão de hoje. Então, tá bem assim, em alta, né? Essa profissão. Questão de exploração de Marte, a questão de satélites que rodeiam a Terra para fazer transmissão, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto agora, bem legal, né? Então, aqui, ó, ele procura respostas para as questões sobre as origens, as formas, as transformações, os movimentos e as propriedades dos astros. Para estudar os astros, os astrônomos utilizam telescópios e computadores. Então, são ultras computadores, né? Então, a questão de... É bem interessante essa programação, né? Essas aparelhagens para estudar, assim, os astros fora da Terra, né? Vocês vão ver a questão de galáxias. Existem várias galáxias. Nós moramos em uma galáxia, né? Que chama-se Via Láctea. Depois para frente, né? Dos outros anos, quinto, sexto, vocês irão ver esse assunto mais assim apropriado, né? Para a idade de vocês, tá bom? Esses cientistas não precisam ficar observando o céu o tempo todo. Eles analisam as imagens e os dados que ficam guardados no computador. Então, com as informações coletadas e com auxílio da tecnologia, os astrônomos tentam encontrar respostas às perguntas sobre o universo, da origem do universo, se existem outros planetas, estudos das estrelas, estudos também das galáxias, outras galáxias. Então, eles têm assim um super computador e aparelhagem para estudar esses fenômenos, esses astros e as origens. Então, aqui, ó, o Observatório do Pico dos Dias fica no município de Brasópolis, em Minas Gerais. É utilizado para a realização de diversas pesquisas feitas por astrônomos. Então, bem legal esse assunto. Então, aqui, ó, análise. Então, uma atividadezinha, né? Analise os aspectos do trabalho dos astrônomos abordados no texto. Então, aqui, o que estuda? Então, tudo que foi falado no texto, tá? Foi falado o que ele estuda? Se for, vai fazer o xizinho. Equipamentos que utiliza. Tá falando no texto que tem quais são os equipamentos que eles utilizam? Onde trabalha? Tá falando lá na legenda da imagem, aonde eles trabalham? O que analisa? O que eles estudam? O que eles analisam? Com quem trabalha? Tá falando com quem que ele trabalha? Com as pessoas que ele trabalha e com quem ele trabalha? Tempo que trabalha. Quanto tempo ele trabalha por dia? Tá falando isso? Tá? Então, vou fazer somente os aspectos abordados no texto, tá bom? 2. De que maneira os astrônomos tentam encontrar respostas para suas perguntas? Então, está dizendo lá no texto como que eles tentam, né? Por meio do quê? De qual instrumento? Como que eles conseguem? Eles tentam observar essas informações e obter as respostas, né? Então, continuando aí na página 127, né? Organize. Preencha o esquema com as informações do texto. Então, aqui, ó, o astrônomo. Ele estuda o quê? Vai colocar o que ele estuda aqui para a professora. Equipamentos que eles utilizam. Então, no texto também está falando quais são os 2 equipamentos que eles utilizam. Certo? Escreva. 4.
Veja algumas informações sobre os astronautas nesse esquema. Então, os astronautas, ele viaja pelo espaço e realiza experiência no espaço. Então, tem lá os astrônomos que eles ficam aqui na Terra, né? Mas nós temos aí a NASA, que é uma grande empresa de tecnologia, né? Hoje em dia. E agora nós temos outra empresa bem famosa que está investindo nessa questão de exploração a outros planetas, né? Também ao espaço, certo? Então, o que acontece aqui, ó? Escreva um texto que descreva o trabalho dos astronautas. Então, é bem legal isso aí. O que os astronautas fazem? Então, vocês irão escrever um textinho, pode pesquisar em sites para ajudar vocês na questão dessa pesquisa. A professora vai colocar, depois desse vídeo, vou colocar um link de um site de criança, assim, que fala um pouquinho sobre os astronautas, tá? Então, esse assunto tá bem alta, né? Nos dias de hoje, né? Busque livros ou internet, as informações além apresentadas no esquema. Então, existem outras informações que dá para colocar aqui no textinho que vocês irão elaborar, né? Dê um título para esse texto. Então, vocês irão registrar essa atividade no caderno de ciências, tá? Então, conforme a aula vai voltar, vai dar tudo certo, vamos pensar assim, né? E aí, a professora vai colocar essa atividade de hoje como trabalho para nota de vocês de ciências, tá bom? Então, aqui, ó, astronauta em atividade de manutenção da uma estação espacial internacional em fevereiro de 2010. Então, já faz um tempo. Então, hoje nós temos o quê? Exploração do planeta Marte, né? Foi lançada uma sonda, como se fosse... Eles falam que é sonda, mas é um robô, né? Para explorar. Então, tem lá o robô e ele também está passeando, tem também um drone, né? Um outro robozinho, acoplado a esse robô maior, né? Que aí ele está fazendo a exploração com o drone. Esse outro aparelho, ele vai e tira amostras, analisa, é muito interessante, tá? Então, a professora vai colocar para vocês o link desse assunto, tá bom? Então, a explicação dessas duas páginas, depois em outro vídeo a professora vai colocar a explicação mais das outras páginas para vocês, certo? Tchauzinho!